Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar início a mais um culto de louvor e adoração a Ele, que é digno de todo louvor e de toda adoração. O Salmo 100, dos versos 1 a 3, nos diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Vamos invocar a presença do Senhor, vamos também já confessar diante dele os nossos pecados para adentrarmos a sua presença dignos neste momento. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos buscar a presença do Senhor. Pai querido, nós te agradecemos por esse tempo que o Senhor nos dá. Tempo de adorar o teu nome, tempo de cultuar a ti, Senhor. Ó Pai, estaremos agora em culto e que todos os momentos deste culto sejam exclusivamente para honrar o teu santo e bendito nome. Senhor, também reconhecemos que somos falhos, indignos, imerecedores, mas, Pai, que a tua graça que nos alcançou por meio de Cristo Jesus, com o seu sangue purificador, esteja nos limpando hoje, para adentrarmos na tua presença santos. Por Cristo Jesus oramos. Amém. Vamos louvar ao Senhor com um hino que diz: por minha boa mãe. Hoje que é dia das mães, nós vamos louvar ao Senhor neste momento, agradecendo a Deus pelas mamães que Ele colocou em nossas vidas. Vamos louvá-lo então. Por minha boa mãe e pelo seu amor imenso e sem rival, eu louvo-te, ó Senhor. É grande o bem, quem na alma tem, quem pode alguém chamar de mãe? Pois ela me cuidou da vida ao despontar, e aos pés do bom Jesus me fez caminhar. É grande o bem, quem na alma tem, quem pode alguém chamar de mãe? Se rico ou pobre eu for, jamais hei de esquecer a minha boa mãe, na mente eu hei de ter. É grande o bem, quem na alma tem, quem pode alguém chamar de mãe? É grato a te sentir de mãe o santo amor, por ela o coração bendiz ao Criador. É grande o bem, quem na alma tem, quem pode alguém chamar de mãe? Senhor, nós louvamos a Ti por cada mãe, Senhor, por cada cuidado que nós recebemos das nossas queridas mães. Vamos agora lermos o Salmo 47. Vamos ler o Salmo 47, você tem a oportunidade de estar aí procurando ele na sua Bíblia, todos juntos. Assim diz a santa bendita palavra do Senhor. Batam palmas de alegria todos os povos, cantem louvores a Deus em voz alta, pois o Senhor, o Altíssimo, deve ser temido. Ele é o grande rei que governa o mundo inteiro. Deus nos fez vencer os outros povos. Ele nos fez governar as nações. Ele escolheu para nós a terra onde vivemos, terra que é orgulho do seu povo, a quem ele ama. Deus vai subindo para o seu trono. Enquanto ele sobe, há gritos de alegria e sons de trombeta. Cantem louvores a Deus.
cantem louvores ao nosso Rei. Louvem a Deus com canções, pois Ele é o Rei do mundo inteiro. Deus está sentado no seu santo trono. Ele reina sobre as nações. Os que governam os povos se reúnem com o povo do Deus de Abraão, pois todo o poder neste mundo pertence a Deus. Ele domina a tudo. Louvado seja o Senhor, que está no seu trono soberano e que domina todas as coisas. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Nós mandamos um abraço muito carinhoso para o pessoal da IPI Betel, pessoal da IPI Hebron, também o pessoal lá da congregação do Jardim Planalto de Viracopos, pessoal de Hortolândia. É bom ressaltar que a saudade é grande, mas também é bom ressaltar que nós levamos cada um de vocês no nosso coração. Nós estamos distantes fisicamente, mas sempre unidos em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe grandemente toda a sua família. Neste momento, vamos saudar os nossos irmãos. Eu vou mandar uma saudação aqui hoje. Deixa eu ver para quem que eu vou mandar. Eu vou mandar uma saudação para minha irmã presbítera Rosibel. Olha aqui, deixa eu achar aqui. Vamos lá. Aqui. Vamos gravar aqui. Rose, Deus abençoe a sua vida, viu, minha irmã? Saudade, que o Senhor Jesus esteja sobre o seu lar e sobre a sua família. Um grande abraço. Faça isso você também. Mande um abraço aí para uma pessoa querida, para uma pessoa que você está com muita saudade. Vamos louvar o Senhor? Ele é digno de todo louvor, de toda a nossa adoração. Vamos louvá-lo, Ele merece. Vamos declarar que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele cuida de nós, que Ele nos traz a vitória. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande, oh grande, é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas.
nós confiamos, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos, aleluia, queremos o Teu nome engrandecer. Queremos, Senhor, e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga assim: não há Deus maior, não há Deus melhor, somente o Senhor Jesus. Ele é o Deus real e verdadeiro, Ele é o Deus melhor, Ele é o Deus maravilhoso que se entregou na cruz por mim e por você. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor. Para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior. Declare isso. Não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Ele formou, Ele criou, aleluia. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor. Para o céu, para o céu, para o seu louvor.
somente para Ti, Senhor. Nosso louvor e a nossa adoração nessa noite, ó Pai, nesse dia e em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Agora nós teremos o momento onde estaremos colocando diante do Senhor os nossos pedidos, os nossos agradecimentos. Momento onde nós estaremos abaixando a nossa cabeça. Teremos alguns momentos de reflexão, de agradecimento pelo cuidado do Senhor. Também a oportunidade que nós temos de lembrar aos irmãos que devemos continuar devolvendo os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Você que ainda continua tendo a possibilidade, louvado seja o nome do Senhor por isso, não deixe de dizimar. Lembramos os irmãos que as nossas igrejas elas têm compromissos que precisam ser sanados e dependem dos dízimos dos irmãos. E também nós precisamos lembrar que nesse momento de crise, esse momento de pandemia, as igrejas também, com a ação social, elas ajudam os membros de suas igrejas, as pessoas que estão passando por dificuldades. Então, meu irmão, não deixe, você que pode, você que deve, não deixe de entregar o seu dízimo, sua oferta, para que haja mantimento na casa do Senhor e para que nós, como igreja, possamos continuar realizando a obra que o Senhor tem colocado em nossas mãos. A entrega de cestas básicas, o cuidado com irmãos queridos que nesse momento têm passado por dificuldades. A palavra de Deus nos diz, fala aos filhos de Israel, que me tragam oferta de todo homem cujo coração mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Êxodo 25, verso 2. E a palavra de Deus também diz, dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Salmo 5, verso 1 e 2. Abaixe sua cabeça. Vamos ter alguns momentos de oração silenciosa. Pai querido, humildemente na tua presença te agradecemos pelo teu cuidado terno, paterno sobre as nossas vidas. Sentimos o teu cuidado mesmo nesses momentos tão difíceis de isolamento. Sentimos que a tua boa mão continua ao nosso lado, a nosso favor. Sentimos que o Senhor continua cuidando de nós, por isso louvamos e bendizemos o teu nome. Aceita, Pai, cada dízimo, cada oferta que está sendo trazido, Senhor, até o teu altar, Senhor. Ó Pai, abençoa as mãos que irão usar esses recursos. Que cada centavo seja usado exclusivamente para a tua obra, Senhor, para a expansão do teu reino, não para a vaidade humana, por Cristo Jesus. Amém. Estará sendo projetado, então, as contas das igrejas. Faça direitinho, conforme a igreja que você é membro, ok? Agora nós seremos orientados na palavra do Senhor. E como é bom ouvir a palavra do Senhor. Como nós precisamos da palavra do Senhor. Ela é luz para o nosso caminho. E hoje, de uma forma toda especial, Dia das Mães, nós vamos ouvir quem? Uma mãe. Uma mãe estará trazendo a mensagem do Senhor para as nossas vidas, por meio da sua santa e bendita palavra. A missionária Edmar está aqui conosco e ela estará sendo usada pelo Senhor nessa noite para falar o teu coração. Se acalme aí, Pede para o pessoal parar os barulhos aí de casa, porque o Senhor
vai falar com você nessa noite, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Edmar. Deus te use poderosamente. Amém? Paz do Senhor, irmãos. É com alegria que nós partilhamos a palavra do Senhor, como ela é importante para as nossas vidas. Para isso, eu peço que você acompanhe a leitura bíblica. Abra sua Bíblia no livro de Marcos. No livro de Marcos, abra a sua Bíblia. E lá você acha o capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Nós estaremos lendo dos versos 33 até o 41. Marcos 4, de 33 a 41. E diz assim: E com muitas palavras semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esta foi a mensagem da palavra de Deus, o texto que lemos para meditarmos um pouquinho nessa noite. Irmãos, Deus é bom. Deus é sempre bom. Não importa o que aconteça, Deus é sempre bom e não é só bom, Ele é muito bom. Sabe, não é possível tirar a bondade de Deus, faz parte dele. No entanto, muitas vezes acontecem coisas inesperadas, acontecem coisas que nos assustam e nós ficamos perplexos. Às vezes, até não conseguimos ver a bondade de Deus nas circunstâncias da vida, mas mesmo assim, Ele continua sendo bom. Tem uma historinha que eu gosto muito de um rei. O rei saiu com seu empregado para caçar. Durante a caçada, um animal feroz atacou o rei e ele perdeu um dos seus dedos. O empregado falou assim: Mas Deus continua sendo bom. O rei ficou furioso. Como assim? O animal levou meu dedo e você fala que Deus é bom? O rei ficou tão bravo que mandou prender o seu servo. Numa outra caçada, enquanto o servo estava preso, o rei foi capturado e queriam matá-lo. Mas quando viram que ele não tinha um dos dedos, o soltaram. Então ele foi até a prisão e falou para o servo: você tinha razão,
Deus é bom, Ele me salvou. Mas espera aí, se Ele é tão bom, por que Ele permitiu que eu prendesse você? O empregado respondeu: é porque se eu estivesse junto nessa caçada, eu é que seria morto. Deus é bom, irmãos. Deus é sempre bom. Mas, assim mesmo, nós temos tempestades na nossa vida. As tempestades não anulam a bondade de Deus. Não haveria arco-íris, por exemplo, sem tempestade. Só conseguimos ver a beleza dos montes quando estamos no vale. Só enxergamos o brilho das estrelas quando a noite está escura. É das profundezas da angústia que nós nos erguemos para as maiores conquistas da vida. Mas voltando ao texto, o que aconteceu nesse texto bíblico que nós lemos? Olha, Jesus passara o dia todo à beira-mar, ensinando as pessoas e os discípulos sobre o reino de Deus. Quando chegou no final da tarde, ele deu uma ordem para os discípulos entrarem no barco e passarem para a outra margem. Ele falou assim: entrem no barco, vamos para a outra margem. E eles foram. E enquanto atravessavam o mar, Jesus estava cansado e dormiu. Enquanto Jesus dormia, uma tempestade terrível os surpreendeu, enchendo o barco de água. Os discípulos ficaram apavorados e clamaram a Jesus. E Jesus acordou, repreendeu o vento, repreendeu o mar e repreendeu também os discípulos. Os discípulos ficaram maravilhados porque aquele tinha sido um grande milagre. E aí nos vêm as perguntas. Como são as tempestades da vida? Irmãos, as tempestades da vida são inesperadas. Você já passou por alguma tempestade? Ou você está passando por uma tempestade agora, nesse momento? De qualquer forma, você sabe que as tempestades são inesperadas. O mar da Galileia, onde eles estavam, era famoso por suas tempestades. Os ventos gelados descem com fúria e provocam terríveis tempestades. Mesmo o mar estando calmo, de repente, inesperadamente, surge lá uma tempestade. As tempestades da vida também são inesperadas. Vem um acidente, de repente uma enfermidade, uma crise, um desemprego e até uma pandemia. Elas não mandam telegramas, não mandam recado, vêm sem pedir licença. Elas muitas vezes nos colhem de surpresa e nos deixam profundamente abalados. Como seguidores de Cristo, nós devemos estar preparados para as tempestades que certamente virão. Olha, irmãos, os discípulos tinham passado o dia inteiro ouvindo o Mestre. Eles passaram o dia inteiro fazendo com o Mestre a sua obra. Mas isto não os isentou de tempestade. Eles amavam Jesus. Eles tinham deixado tudo para seguir. Mas isto não os poupou do mar revolto. As aflições e as tempestades da vida fazem parte da jornada de todo cristão. Mas as tempestades também são perigosas. Não só inesperadas, elas são perigosas. Sabe, esse texto que nós lemos, ele é descrito por 3 dos evangelistas. Nos 3 evangelhos, nós encontramos esse episódio. Mateus, quando fala dele, diz que o barco estava varrido pelas ondas. Marcos diz que as ondas arremessavam o barco. E Lucas diz que o barco corria perigo de virar.
Era coisa feia mesmo. Não era uma simples tempestadezinha, era muito feio. As tempestades da vida também são ameaçadoras, são perigosas, são abalos e terremotos na nossa vida. Elas chegam de forma intensa e deixam as estruturas da nossa vida abaladas. Colocam no chão, muitas vezes, aquilo que nós levamos anos para conquistar. Transformam nossa vida num pesadelo, numa agonia. Mas as tempestades da vida não são administráveis, não são. Sabe por quê? Porque elas são maiores do que as nossas forças. Os discípulos até se esforçaram para contornar o problema, mas não puderam enfrentar a fúria do vento. Seus esforços não venceram aquele problema. Eles precisaram clamar por Jesus. Os problemas eram maiores do que a capacidade deles de resolver. Nas tempestades da vida, pensa nisso, irmão. Só Jesus pode administrar os nossos problemas. As tempestades da vida são surpreendentes. Elas podem transformar cenários domésticos em lugares ameaçadores. Lugares que nós estamos tão comuns, tão acostumados, de repente se tornam muito perigosos, se tornam ameaçadores. Por exemplo, a rua, as lojas e, por incrível que pareça, até as igrejas são lugares que nos ameaçam. O Mar da Galileia era um lugar muito conhecido daqueles discípulos. Alguns deles eram pescadores profissionais e conheciam cada palmo daquele pedaço de mar. Ali era o lugar de ganhar pão deles como pescadores. Mas agora eles estavam em apuros. Aquilo que parecia administrável tornou-se uma força incontrolável. Não dava para controlar o mar, assim como não dá para nós controlarmos as tempestades que surgem sobre as nossas vidas. E aí, nós perguntamos, quais são os conflitos que encontramos nas tempestades da vida? Algumas tensões nós encontramos. Por exemplo, fica uma grande preocupação. Como nós conciliarmos a obediência a Cristo em meio à tempestade? Queremos obedecer a Cristo e nos vemos diante de uma tempestade. Sabe, os discípulos entraram no barco por ordem expressa de Jesus. E mesmo assim, enfrentaram a tempestade. Eles estavam no centro da vontade de Deus e ainda enfrentaram ventos contrários. Eles estavam onde Jesus mandou que eles estivessem. Jesus falou assim, entrem no barco. Eles estavam fazendo o que Jesus mandou eles fazerem, indo para onde Jesus mandou ir. E mesmo assim, enfrentaram uma tempestade terrível. Você tem enfrentado tempestade pelo fato de andar com Deus? Você tem enfrentado tempestade ao obedecer os mandamentos de Jesus? Tem perdido oportunidades durante as tempestades de falar de Jesus? Irmãos, como conciliar as tempestades com a presença de Jesus? Jesus estava presente naquele episódio. O fato de Jesus estar conosco não nos poupa de certas tempestades. Ser cristão não é viver numa redoma de vidro. O crente que anda com Jesus pode sim enfrentar tempestades. Jesus passara todo aquele dia ensinando aos discípulos sobre as parábolas do reino. Mas agora vivia com eles uma lição prática. Jesus sabia da tempestade, irmãos.
ela estava no currículo de Jesus. Ela estava na sua agenda para aquele dia. E assim, aquela tempestade acabou ajudando os discípulos a confiar mais em Jesus durante as crises. Jesus está conosco sempre. E mesmo assim, vivemos dias de tempestades. Como conciliar as tempestades com o sono de Jesus? Talvez o maior problema, o maior drama dos discípulos não tenha nem sido a tempestade, mas o fato de Jesus estar dormindo. Na hora do seu maior aperto, Jesus dormia. Muitas vezes na nossa vida, nós temos a sensação que Jesus está dormindo. Mas o Salmo 121 diz que ele não dorme, ele nem sequer dormita e muito menos tira uma soneca. Confie em Deus. Ele não dorme. Ele está atento às suas necessidades, às suas ansiedades, às suas preocupações. Está com você na tempestade. E voltando ao texto, nós vemos que algumas perguntas foram feitas na tempestade da vida. Esse texto nos apresenta 3 perguntas muito importantes. A primeira delas foi feita pelos discípulos. Os discípulos perguntaram assim: Mestre, não te importa que pereçamos? Essa pergunta nasceu num momento de crise. Esse foi um grito que mostra o medo gerado pela tempestade. Toda tempestade provoca medo em nós, porque ela é maior que nós. Não te importa, mestre, que pereçamos? Quantas vezes você já fez essa pergunta para Jesus? Esta pergunta mostra que, além do medo, aqueles homens tinham alguma fé. Se assim não fosse, eles não iam pedir para Jesus salvá-los. Na hora da tempestade, quando os nossos recursos se esgotam, precisamos clamar ao Senhor. Para Jesus não há causa perdida. Ele é o Deus dos impossíveis. Mas essa pergunta mostrou uma fé que realmente eles tinham, mas uma fé deficiente, pequena. Se fosse uma fé firme, grande, eles não se entregariam ao pânico ou ao desespero. Mesmo dormindo, Jesus sabia da tempestade e das necessidades deles. Jesus sempre sabe das nossas necessidades. E aí vem uma outra pergunta. Agora, essa pergunta foi feita por Jesus. E Jesus pergunta assim: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Onde o medo prevalece, a fé desaparece. Ficamos com o medo porque duvidamos que Deus esteja no controle. Desesperamos-nos porque julgamos que estamos abandonados à nossa própria sorte. Eles deveriam ter fé e não medo, porque havia ali uma promessa de Jesus. Jesus tinha feito uma promessa para eles. Jesus tinha dado a sua palavra. Jesus tinha dito: passemos para outra margem. Jesus não disse: vamos agora ali no mar enfrentar uma tempestade. Ele disse: passemos para outra margem. O destino deles, segundo Jesus, não era o naufrágio. O destino deles era a outra margem. E para Jesus, irmãos, promessa e realidade são a mesma coisa. O que ele fala, ele cumpre. Jesus não nos promete uma viagem calma e fácil, mas ele garante a chegada certa e segura. Quando o medo assaltar a sua fé, agarre-se nas palavras de Jesus e nas promessas dele. Ele diz assim para você hoje: vamos para outra margem. Os discípulos não deveriam ter medo,
porque Jesus estava presente. E a presença de Jesus nos livra do temor. Os discípulos se entregaram ao medo, porque se esqueceram que Jesus estava com eles. O Criador do vento e do mar está conosco. Não precisamos ter medo. Além do mais, ali estava a paz de Jesus. Jesus estava em paz, dormindo. Será que Jesus sabia da tempestade? Claro que sim. Ele sabe de todas as coisas. Nada apanha Jesus de surpresa. Aquela tempestade estava na sua agenda. Fazia parte do treinamento dos discípulos. E ele dormia porque descansava na providência do Deus Pai. Sabia que Deus Pai cuidava de tudo enquanto ele dormia. Isso se chama paz. Havia ainda o poder de Jesus. Aquele que estava no barco é o Criador da natureza. As leis da natureza estão em suas mãos. Ele controla o universo. E acalmando o mar, ele está revelando o seu poder. Jesus repreendeu o vento, repreendeu o mar, e eles se aquietaram e se emudeceram. Agora, irmãos, não temos mais Jesus dormindo no rugido da tempestade. Ao contrário, nós temos agora uma tempestade adormecida aos pés do Senhor, que dera a ordem. Mas tem uma terceira pergunta, feita de novo pelos discípulos. E é uma pergunta quase que retórica, eles falam um com os outros. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? As tempestades nos ensinam. Elas são as escolhas de Deus para nos ensinar as maiores lições da vida. Aprendemos mais nas tempestades que nos tempos de bonança. Quando Jesus fez cessar o vento e o mar, eles se acalmaram. Da mesma forma que uma criança se aquieta quando recebe uma ordem do Pai. Mateus diz que os discípulos se maravilharam. Marcos diz que eles temeram grandemente. Antes, eles tinham medo da natureza. Agora, eles temem o Criador da natureza. Antes, eles estavam amedrontados pelo vento. Agora estão cheios de temor pelo Senhor do vento. Agora eles estão cheios de temor e admiração diante do poder de Deus. E você, como está hoje? Como você tem vivido esses dias? Como você tem enfrentado as tempestades? Sabe a hora é do que agora? Agora nós estamos na hora de nos admirarmos com a grandeza e o poder do nosso Deus. E fica uma pergunta para esta noite. A quem você teme? As circunstâncias, as tempestades que estão por aí? Ou o Senhor das circunstâncias? Que o Senhor nos ajude a confiar nele em meio às tempestades. Amém. Louvado seja o nome do Senhor pela palavra que nos falou o coração. Que verdadeiramente possamos temer ao Senhor, sabendo que Ele cuida de nós em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância. Mesmo diante das tempestades da vida, Ele cuida de nós. Oh, graças a Deus pela palavra, que Deus continue usando poderosamente a vida da nossa irmã missionária Edmar. Já estamos nos encaminhando para o fim do culto e agora estaremos lendo o envio que assim nos diz: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto,
e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. João 15, verso 16. Estaremos agora fazendo oração final, fazendo uma oração também de gratidão pela vida das mães nesse Dia das Mães. E eu vou pedir para uma filha estar fazendo essa oração final. Vou convidar a Laila para estar fazendo essa oração final. Após a oração final, nós estaremos, então, recebendo a bênção do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai, por esse dia. Obrigado, ó Pai, pelo seu cuidado, pela sua palavra, que nos conforta o coração, Senhor, na certeza de que, mesmo em meio às tempestades, o Senhor está conosco, o Senhor nos ajuda e o Senhor sempre está cuidando de nós. E neste momento, Senhor, de uma maneira especial, eu venho te agradecer pela vida de todas as mamães da nossa igreja, Senhor, de todos os campos. Todas as mamães, ó Pai, nós sabemos o valor que elas têm para a nossa vida. Que em nome de Jesus, a tua graça, o teu poder, Senhor, continue sendo derramado sobre a vida delas. Obrigado, ó Pai, porque nelas nós temos total expressão do teu amor por nós, Senhor. Nós te louvamos, eu te louvo especialmente pela minha mãe, Senhor. Que o Senhor abençoe, que o Senhor aguarde. Obrigado, ó Pai, por todas as mamães da nossa igreja, Senhor, que nós possamos desfrutar muitos e muitos anos ainda com elas, Senhor. Obrigada por este culto, por este momento, Senhor. Nos guarda e nos livra de todo o mal. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Que o Senhor, Ele nos abençoe, Ele nos guarde. O Senhor sobre nós levante a luz maravilhosa e poderosa do seu rosto. Que o Senhor, Ele nos cubra com a sua paz. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Um forte abraço. Se cuida, hein? Se você puder, fique em casa. Tá bom? Fica com Jesus. Uma ótima semana. Saudade de cantar com vocês, família. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é um caminho, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha.
fazer